Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, recebemos a vereadora Nelly Aquino do Podemos, presidente da Câmara Municipal, que gentilmente está aqui nos estúdios conosco. Vereadora, muito bom tê-la aqui mais uma vez na Super. Bom dia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite. Vereadora, vamos começar olhando para o ano de 2021 de uma maneira, vou chamar assim, global. O saldo que você tem da Câmara Municipal nesse ano, teve comissão parlamentar de inquérito, tem um monte de situações. Para a senhora especificamente, o saldo da Câmara Municipal ao final dessa temporada, qual é? Nós tivemos uma Câmara Municipal diferente, uma Câmara Municipal mais independente, com vereadores com posturas mais independentes. Após algumas décadas, a Câmara iniciou 2 CPIs extremamente importantes. Existe uma visão ainda externa de que quando os vereadores cumprem o seu papel de fiscalizar, é como se estivesse fazendo um ataque. E não é. É responsabilidade da Câmara Municipal. Entender que a Câmara Municipal é uma instituição à parte e que os vereadores são lideranças eleitas pelo povo para cumprir esse papel é muito importante. E que quando um vereador, que não é um só, porque geralmente para abrir uma CPI precisa no mínimo 14 assinaturas, é porque existe dúvida em torno daquele assunto e precisa ser discutido. Quando nós falamos da CPI da BH Trans, era uma CPI que era clamada há anos. Não se conseguia assinaturas suficientes. Mas já tinha muitos anos que a população pedia para que tivesse uma investigação em torno. E foi uma CPI muito séria, comprometida, e que pôs às claras muitas incoerências do nosso transporte. Agora a gente aguarda uma avaliação do Ministério Público dos pedidos de indiciamento que a Câmara encaminhou. Na sua avaliação, vereadora, a que se deve essa, eu vou dizer, percepção? Eu sei que ela por vezes vai partir do Poder Executivo de dizer, olha, mas a Câmara está exagerando. É natural, porque o Poder Executivo obviamente não vai querer ser investigado. Mas o preceito constitucional é de que cabe à Câmara fazer exatamente isso. Por que essa percepção nesse ano de 2021? Tem a ver com o tipo de discurso que o prefeito Alexandre Calil faz, tem a ver com a postura mais dos parlamentares que ocuparam as comissões parlamentares de inquérito. A senhora consegue definir exatamente onde é que está isso? Eu acho que existe uma junção das duas coisas. O prefeito, nessa reeleição que ele teve com mais de 60%, ele voltou com uma postura de quem tem a chancela para fazer aquilo que quer, da forma que quer, sem precisar de diálogo. E é uma postura um pouco mais realmente solitária, independente. E a Câmara Municipal elegeu vereadores com posicionamentos e ideais firmes. Chegaram na Câmara querendo realmente desenvolver, entendendo qual é o papel do parlamentar. E isso fez a grande diferença. Hoje tem na Câmara 18 vereadores que são independentes. E isso nunca existiu. Um grupo de 18 vereadores independentes, que tem uma postura independente. Acompanho a Câmara Municipal no mínimo há 25 anos e eu nunca tinha visto um número tão grande de vereadores. E isso é muito bom para a cidade. Isso é extremamente bom para a cidade. Porque também não vejo vereadores querendo atacar o prefeito somente por atacar. Eu vejo vereadores querendo uma construção da cidade. Infelizmente, o prefeito cortou o diálogo com a Câmara Municipal. Foi até em uma entrevista no jornal O Tempo, e que ele falou que a corda havia arrebentado e cortou esse diálogo. É ruim para a cidade. É ruim quando ele veta vereador, porque o vereador não faz pedido para ele, faz pedido para a cidade e está cumprindo o seu papel, não está fazendo favor também, porque o vereador é eleito para representar. Então, quando ele encaminha um pedido, não é um pedido dele, é do cidadão. Então, quando o prefeito deixa de receber, proíbe o secretário de receber, ele está proibindo de receber o cidadão. Não é o vereador. Eu queria tocar nesse ponto que a senhora citou, de como o prefeito apresentou aquele momento, aquela história de vetar vereadores. Eu queria que a senhora descrevesse um pouco do clima, como é que foi recebida exatamente entre os vereadores, olhando com a distância da história para quando aquilo aconteceu. Aquele foi um ponto de virada, ou já havia algum desgaste anterior e aquilo apenas foi a fagulha para acender o pavio que precisava para
para uma postura mais crítica dos vereadores em relação ao prefeito, vereadora? Na verdade, o prefeito tem um jeito muito autêntico de ser, que todo mundo conhece e sabe como funciona, e ele lidar com outros líderes, para ele realmente ele tem essa dificuldade. E entender que vereador não é funcionário, não é secretário que vai ter que cumprir uma ordem e que o vereador vai falar assim, não concordo mesmo, vai se posicionar contrário, porque é o papel dele ali na Câmara. A gente já sabia dessa dificuldade, mas quando recebemos cópia de e-mail que foi encaminhado, proibindo o vereador de cumprir o seu papel constitucional, é um choque, porque nós vivemos numa democracia. Então, um prefeito que impõe que os vereadores não vão poder cumprir o seu papel realmente assusta. Porém, os vereadores continuaram firmes, porque esse tipo de pressão não pode ser validada para que os vereadores realmente recuem dos seus posicionamentos. E a Câmara votou basicamente tudo que a Prefeitura encaminhou durante o ano, tudo que era importante para a cidade. A discussão maior começou em torno do projeto do Isidoro, que eles insistem em falar que é o projeto da Vilarinho, e não é. Eu desafio alguém me mostrar a palavra Vilarinho dentro do projeto do empréstimo de 1 bilhão. Eu quero que alguém pegue o projeto e me mostre que no projeto existe Vilarinho. Não existe. E quem ecoou esse argumento, vereador? A Prefeitura. A Prefeitura. Por quê? Para jogar a população contra a Câmara Municipal. É uma forma de... Porque quando se fala em Venda Nova e Vilarinho, das chuvas de Vilarinho, fala sobre morte, desastre, sofrimento, dor. Então, quando fala, olha como essa Câmara é inconsequente, deixou de fazer um empréstimo de 1 bilhão para o povo de Vilarinho que sofre tanto, é jogar em cima da Câmara a responsabilidade de todos esses desastres ao longo dos anos. E é uma inverdade. Ah, Nelly, mas o Isidoro não merece o valor de 1 bilhão para ser investido lá? O Isidoro é uma ocupação que, de acordo com os vereadores, eu não voto, participo das discussões, dos debates, presido da reunião, mas não voto. De acordo com os vereadores que votaram contra o empréstimo, o Isidoro ainda é propriedade particular e não trouxeram informações suficientes de como seriam gastos esse dinheiro, de como seria investido esse dinheiro. Não teve informação concreta para os vereadores, e é um valor muito alto quando a gente fala em R$1 bilhão para fazer um empréstimo solto. Então, eu não posso criticar os vereadores que tinham dúvida por votar não. Primeiro, por ter uma coisa no projeto e ser falado outra na imprensa. O projeto era o projeto para investir no Isidoro. Não existia a palavra Vilarinho. O projeto da Vilarinho foi aprovado em 2017, no entanto que as obras estão acontecendo porque o dinheiro entrou. A senhora olha para a gestão anterior, e eu estou falando da gestão do Executivo Municipal, do prefeito Alexandre Calil, antes da sua reeleição, havia um modelo, inclusive, de liderança de governo que era mais compartilhado. Você tinha mais figuras dialogando com os setores da Câmara para tentar dirimir e construir o apoio do prefeito, que não era, do ponto de vista eleitoral, tão maciço. Aquilo fazia uma diferença em relação ao modelo adotado pelo prefeito depois da sua eleição agora, na percepção que a senhora tem da casa? Olha, eu acho até que um pouco antes, a partir da pandemia, mudou o diálogo, acabou o diálogo. A Câmara tentou participar das discussões, entrar nas comissões, porque a Câmara é a instituição mais próxima do povo, então éramos procurados por todos os setores para que nós levássemos as suas reclamações, os seus posicionamentos, os seus questionamentos, e a Câmara foi vetada ao longo de todo esse período de participar das discussões. Foram raros os momentos que nós conseguimos entrar de alguma forma para poder participar. Então começou anteriormente, mas esse ano já veio num formato assim bem de um distanciamento entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Eu até tentei logo no início do mandato pedir uma reunião de todos os líderes de partidos e blocos e bancadas com o prefeito. Levamos, não foi uma reunião muito feliz, porque ele teve alguns posicionamentos firmes que nesse momento foi um momento até do rompimento do vereador Wesley, que era como um líder dele, por causa da forma que ele tratou ele
perante a todos os vereadores, mas a partir daí foi só piorando realmente a relação. Eu tenho uma relação muito boa, isso eu tenho que deixar claro, com a prefeitura. A dificuldade de diálogo é com o prefeito. Uhum. Agora, quando se fala Fuad Noma, Fleury, Maíra, André Reis, todos os secretários são pessoas assim, Valadão nem se fala, que entrou agora como secretário de governo, uma pessoa... Só para você ter ideia, dia 15 de dezembro foi a primeira vez que uma visita técnica minha recebeu o secretário de governo, que foi o Valadão. Durante o ano inteiro, todas as visitas que nós fizemos, nós não tínhamos o secretário acompanhando. Uhum. Então, agora que o Valadão assumiu, foi a primeira visita técnica que eu tive a presença do secretário de governo. Estamos conversando com a vereadora Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vereadora, eu queria abordar aqui um nome do ponto de vista da articulação política para saber a sua avaliação a respeito de quanto ele tem peso nessa decisão. Adalclever Lopes foi responsável por melhorar, piorar ou manter do mesmo jeito a relação com a Câmara Municipal e o prefeito de Belo Horizonte? Eu acho que é claro que o posicionamento dele piorou muito o diálogo entre a Câmara e a Prefeitura. No entanto, que tem uma CPI que já é a segunda CPI bloqueada pela Justiça, a gente não consegue entender o que ele teme, por que a CPI não pode apurar, porque se você entra na Justiça para evitar que você teme alguma coisa. E o problema do Adalclever não foi com um vereador ou dois vereadores, foi basicamente com a Câmara toda. Dificuldade realmente. Ele tem uma interlocução boa para conversar, mas ele não consegue cumprir com os compromissos. Aí vai ficando pendentes diversos compromissos e isso vai trazendo desgaste, porque quando o secretário de governo fala, ele fala em nome do prefeito. Ou seja, o que nós ouvimos do ex-secretário, do ex-chefe de gabinete, Alberto Lage, de que Adalclever Lopes fazia promessas e garantias aos vereadores de que isso será cumprido, ou isso será cumprido, ou alguma emenda parlamentar que estava ali prevista, ou algum auxílio dentro de um determinado órgão. Olha, preciso de uma solução para aquela minha região. Esse é um problema evidente. Esse é um problema evidente. Fizeram até uma figurinha a respeito dele, porque ele tem um jargão, né? Tudo resolvido, não se preocupa, tudo resolvido. Fizeram até uma figurinha, porque realmente ele sempre se posicionava, não se preocupa não. Te passava uma tranquilidade, você saía a primeiro momento muito satisfeito com aquilo. Só que aquilo nunca se resolvia. E quando a prefeitura faz um compromisso, ela não faz com o vereador, ela faz com a comunidade. Ela faz com a sociedade. E a sociedade vem cobrar do vereador e aquele compromisso, olha, você fez um compromisso e não está cumprindo. E o vereador vendido pela palavra que foi dada pelo secretário de governo. Vereadora, das comissões parlamentares de inquérito, duas evidentemente chamaram mais a atenção pelos resultados e elas tiveram muitas das situações encontradas que acabam estando ligadas umbilicalmente. A CPI Sim. da BH Trans e a CPI da Covid tiveram resultados muito efetivos porque tocaram num ponto muito difícil para a cidade de Belo Horizonte em relação a transporte público, em relação a financiamento de transporte, em relação à BH Trans e tudo mais o que a envolve. Esse é o grande trabalho da Câmara em 2021 ou a senhora elencaria outros por parte dos vereadores? Bem, a independência da Câmara eu acho que foi a maior conquista. Sim. A CPIs foi o que mais deu trabalho, porque a Câmara Municipal, mesmo sofrendo ataques o tempo inteiro, manteve seu posicionamento. Agora, nós recebemos, eu acho que o que atende à ponta mesmo, nós recebemos lá o projeto de Auxílio BH, em que o prefeito chamou os vereadores na Câmara e falou, olha, estou mandando um projeto para auxiliar as pessoas mais pobres e não aceito emendas para pegar, votar, porque se colocar emenda eu retiro de pauta e vocês vão deixar de atender quem realmente precisa. E os vereadores não queriam um projeto daquele jeito, que era um projeto que dava R$100, tirava a cesta básica e dava R$100. R$100 você não compra a cesta básica.
e queriam poder discutir. E nós começamos uma discussão em torno do projeto, mesmo contrariando o pedido do prefeito. Tivemos a presença do André Reis, da Maíra Colares, que nos ajudaram dentro dessa construção. E os vereadores, juntando todos, Novo, Esquerda, juntando todos os vereadores, mostraram a possibilidade de um projeto melhor. O André falou sobre a impossibilidade financeira da prefeitura e a mesa diretora abriu mão do valor de 79 milhões para que esse auxílio pudesse, em alguns casos, chegar até R$400 por mês. Então, 1/3 do valor do auxílio foi suprido pela Câmara. E é super interessante, assim, olha, foi o diálogo, a discussão, aquilo que o prefeito não queria que acontecesse, que aconteceu e que melhorou o projeto. Que era um projeto medíocre, que não atenderia, e se tornou um auxílio que realmente atende a comunidade mais carente, que vem passando por tantas mazelas nesse período da pandemia. Vereadora, o prefeito Alexandre Calil já deixou muito claro que deverá ser candidato ao governo, portanto, já teremos uma concertação nova do ponto de vista de nome. O prefeito de Belo Horizonte deverá ser Fuad Noma em 2022, a partir ali da necessidade eleitoral. E já temos a nova articulação com Josué Valadão feita com a casa. Qual é a expectativa de vocês diante dessas duas figuras, sendo para o ano de 2022 aquelas que vão manter o diálogo com a casa? Bem, é a grande expectativa da Câmara Municipal, na verdade, porque os vereadores querem construir uma cidade melhor. Ninguém aguenta mais a cobrança com relação à quantidade dos moradores em situação de rua. A Câmara Municipal foi fazer uma audiência pública, a secretária não pôde participar. A secretária do Social, que cuida dessa parte, que tinha informação para dar, para colaborar, não pôde participar. Então nós temos tantas mazelas, as situações das UPAs, a situação da Pampulha, essa mudança que teve dentro da instituição, que basicamente acabou com as regionais, o enfraquecimento das regionais. Então são tantas pautas que precisam ser debatidas e que nós precisamos de pessoas que saibam sentar à mesa, dialogar. E nós temos certeza que tanto o Fuad quanto o Valadão irão fazer isso, porque eles já fazem isso. Não tem hoje a caneta, ele não é o prefeito. Para mim é o prefeito de fato, mas ele não é o prefeito. Mas assim que ele estiver à frente da prefeitura, realmente vai ser, acredito que será muito bom para a cidade. A gente tem que entender que extremo não é bom para ninguém. Radicalismo não é bom para ninguém. O político tem que estar disposto a ouvir sim e não. O político tem que estar disposto a dar um passo à frente e um passo atrás quando necessário. A gente precisa de bom senso, a cidade precisa de bom senso. Nós passamos por estamos passando por esse momento que tanta gente quebrou, tanto comércio quebrou, tanta gente desempregada, tanta gente precisando de comida dentro de casa. Se quem estiver na liderança da cidade não tiver responsabilidade, bom senso, só piora para quem realmente precisa das tomadas de decisão, né? Uhum. Ao longo dos embates entre Poder Executivo e Poder Legislativo, eu queria da senhora, sinceramente, a Câmara errou em algum momento nessa discussão? A Câmara sempre esteve disposta a ouvir. Sempre esteve disposta a ouvir. Eu acho que quando você assume esse papel de diálogo, quem veio para a imprensa e falou que a corda arrebentou foi o prefeito, a Câmara em momento algum. Nenhum vereador falou isso e a mesa também não. Então nós sempre nos posicionamos para o diálogo, para a conversa e eu acredito que não é questão nem de erro, é questão de posicionamento. Ele falou na entrevista, até para a Rádio Super, que eu hoje sou a maior opositora dele. Não, eu hoje sou presidente da Câmara Municipal e tenho muito orgulho disso. Ele falou que eu sou ambiciosa e penso em 2022. Não, eu não estou me encontrando com prefeitos, não falei que sou candidata, em momento algum. Eu estou cuidando da minha cidade, estou cuidando da Câmara Municipal e eu tenho muito orgulho. Uma Câmara que mudou ao longo dos últimos anos, uma Câmara que conseguiu mostrar para a cidade a importância dela enquanto instituição, da valorização dela.
E a ideia nossa é manter essa casa forte, firme e se posicionando, porque ele compara muito a eleição de majoritário, de vereador com prefeito, sabe? Majoritário com proporcional. Aí ele fica, vereador com 6 mil votos, quer se comparar a mim. Acho que ele não entende muito bem como funciona a eleição. Não tem como comparar uma eleição majoritária com proporcional. Um vereador disputa com 1.500 pessoas. E olha, se são 6 mil votos, são 6 mil pessoas que saem ali decorando 5 números e falando, eu quero que essa pessoa entre 1.500 me represente. Então, se tem 2 mil votos, se tem 3, se tem 10, se tem 40, não importa. São líderes eleitos, escolhidos para representar o povo. E o nosso papel na Câmara Municipal é sim falar, prefeito, o senhor está errando. Prefeito, ok, acompanhamos o senhor porque o senhor está certo. Essa é a função da Câmara Municipal, não é falar sim para tudo. Vereadora, o que a Câmara Municipal fará em 2022 em termos de qual é a proposta principal ou quais são as metas principais da Câmara do que tivemos de 2021 para 2022? A Câmara Municipal quer discutir muita coisa. A Câmara Municipal quer discutir Pampulha, quer discutir saúde pública. Depois de ter escancarado as questões da BH Trans, nós queremos de volta o comitê que ele fechou, que para discutir o transporte público dentro de Belo Horizonte. Nós queremos discutir a Urbel, por que a Urbel não está funcionando nas vilas e favelas, o porquê que o povo das vilas e favelas estão tão abandonados. Nós queremos discutir a Prodabel. O que a Prodabel vem fazendo, além de tantos cargos? Tem muitos assuntos da cidade que a Câmara Municipal quer discutir no próximo ano. 8h54, nós vamos para o bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereadora Deli Aquino, presidente da Câmara Municipal, já conhece como funciona o nosso bate-pronto. Vereador, então, começando, a Câmara em 2022. Voltará com a mesma firmeza e os mesmos posicionamentos em defesa de Belo Horizonte e dos belo-horizontinos. O prefeito Alexandre Calil. Deixou de ser prefeito já há quase um ano e é candidato a governador de estado. O governador Romeu Zema. Sempre muito solícito e um homem simples, um mineiro tradicional. As comissões parlamentares de inquérito em 2021. Importante para mostrar para Belo Horizonte que tem uma Câmara que realmente fiscaliza, cumpre a sua função. O transporte público e a BH Trans. O transporte público é o grande gargalo da cidade de Belo Horizonte, uma das maiores mazelas, onde o único setor que recebeu 220 milhões durante o período de pandemia e até o momento não tivemos nenhum resultado em que o cidadão, o usuário, tenha alguma melhoria. Ônibus lotados, falta de ônibus, greve, não greve, um tumulto, na verdade. Deli Aquino, presidente da Câmara Municipal, vereadora pelo Podemos, muito obrigado pela presença aqui no Super N primeira edição e desejo um bom fim de ano para a senhora e um ótimo 2022. Eu quero agradecer o convite e assim, me dá só um minutinho. O ano passado a Câmara fez uma devolução de 100 milhões, foi uma devolução histórica. Esse ano concluímos o ano com a devolução de 98 milhões, mais uma devolução histórica. Esse compromisso com o dinheiro público, essa responsabilidade. Eu até brinquei esses dias que eu desafio me apresentar a qualquer casa legislativa no país que venha fazendo devoluções tão volumosas. Então eu espero que a Câmara permaneça com esse compromisso com a cidade, com esse compromisso com o povo e quero desejar um Feliz Natal, um bom ano novo a todos os belo-horizontinos, a todos os mineiros, a todos da Rádio Super, mas deixar o meu carinho especial aqui ao Sapia, que é sempre muito carinhoso comigo, um grande amigo, um querido amigo e um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço.